Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos ativos do Brasil e do exterior. No vídeo de hoje vamos explorar um dos fundos imobiliários de shoppings mais buscados no momento, o HGBS11. É um fundo diversificado que se destaca no mercado e você vai descobrir se ele pode ser, de repente, uma opção boa para a sua carteira de investimentos. Vamos falar sobre os seus pontos positivos que tornam o HGBS11 tão atraente. Ele tem uma gestão ativa de portfólio, buscando maximizar os rendimentos, um portfólio diversificado com 20 shopping centers. Isso significa mais segurança e potencial de crescimento para seus investimentos. Mas é claro que nem tudo são flores, também vamos abordar os pontos negativos e os riscos envolvidos, para que você possa tomar uma decisão informada. E não se esqueça, ao final do vídeo teremos dicas exclusivas de como você pode aproveitar esse investimento. Então, se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe. Vamos lá falar do HGBS11 e descobrir se ele é um fundo que atende aí às suas expectativas para a sua carteira. Antes de falar do fundo em si, vamos falar do mercado de shoppings no Brasil, né? Aqui temos o monitoramento mensal da Abrache, né? A Associação Brasileira de Shopping Centers. Então temos ali a variação nominal e a variação real das vendas do setor em comparação com o ano anterior. Se a gente olhar ali, ao longo de todo o ano de 2024, a variação real ficou praticamente todos os meses no negativo. Então significa que, em termos de volume, né, já descontando a inflação da jogada, né, a gente pode considerar que as lojas estavam vendendo menos em relação ao ano anterior. Então esse é um dado importante a se observar. Em compensação, a vacância apresenta um dado mais positivo. Ela apresentou queda ali, né, de 4,1%. Né? Então ela vinha aí de 5,6%, caiu para 4,1%. Lembrando que esse daqui é um levantamento de todos os shoppings do país. Então é um volume, né, 1% aí de área de vacância é muita área. Né? Então é um dado interessante para o mercado em si, né? Apesar das lojas, né, terem aí um resultado um pouco mais fraco nesse momento. Agora vamos entrar nos indicadores operacionais do HGBS11. Então, trazendo aqui vendas totais por metro quadrado. Se a gente olhar ali 2024 em relação a 2023, pegando o ano todo, né, todos os meses do ano que tivemos os dados para os 2 anos, são 6,4% positivo, um valor ligeiramente acima da inflação, portanto, né, conseguimos perceber que o portfólio do fundo ele está aí entre os grupos de shopping de melhor resultado dentro do país. A vacância também apresentou queda, né? A gente tem ali ao longo do ano de 2023 chegando perto de 10%, mas agora, né, ela está em 4,7%, então tem uma queda bem importante da vacância. E o resultado operacional líquido por metro quadrado, né? Então temos ali 24 em relação a 23, um crescimento de 2,1%. Lembrando que esse valor é nominal, portanto a gente pode inferir ali que o resultado é um pouco abaixo aí da inflação do ano. Então, como resultado, né, ele ficou ali um pouco pior do que a inflação nesse período. Vamos trazer os resultados, então, né? A gente tem ali no Receita Imobiliária quase 16 milhões dos imóveis, né? E ele tem aí alguns fundos, né? O investimento em alguns shoppings por meio de outros fundos imobiliários, é quase 3 milhões. Então, somando ali, né? Quase 19 milhões de resultados no mês. O fundo possui outras receitas, né? Alguns FIs para rendimento, CRIs, LCI e renda fixa. Um dado importante do lado da despesa financeira, 2,7 milhões, a gente vai ver, né, vai falar um pouco mais sobre a dívida, né, uma dívida relevante, e ele também registra aí lucro nas operações, que não é desprezível. Né? Então, ele tem ali, se a gente pegar 2024, quase 43 milhões de lucro com operações de imóveis. Né? E aqui ele traz em detalhes, né, essa gestão ativa de portfólio. E com isso aí ele gera resultados não recorrentes. É esperado aí que
no primeiro semestre de 25, com o que ele tem até agora, ele vai receber aí 84 centavos por cota, né, que podem ser distribuídos ali para os cotistas. Aqui temos então um gráfico desses resultados. Em verde aqui são os resultados de operação ali de compra e venda de imóveis, né? A gente percebe ali que com isso ele consegue aumentar ali de maneira significativa o seu rendimento. Inclusive, ao final aí de dezembro de 23, né, ele estava distribuindo R$2 por cota, aí, fruto de uma operação dessa, né? Então ele tem um resultado acumulado nesse momento de 46 centavos e ele deve com isso aí manter o seu patamar de distribuição. E é isso que ele fala no relatório. Ele mantém a expectativa de 1,60 por cota até o fim do primeiro semestre de 2025. Então ele vai distribuir um valor pouco acima aí do seu resultado recorrente. Vamos falar então dos maiores ativos do portfólio. A gente tem o Shopping Jardim Sul, né? É um shopping de quase 29 mil metros quadrados. O fundo possui 90% desse shopping. Aqui temos algumas imagens dele. E aqui os gráficos, né, de resultado. As vendas, né, elas subiram 5%, aí um valor bem próximo à inflação no período. Em compensação, houve redução do fluxo de veículos ao longo do ano, né? Uma queda de 4,2%. Dado positivo, a inadimplência ela caiu em 2024 em relação ao que se tinha em 2023. E a vacância também, né, depois de uma subida ao longo do ano de 2023, em 2024 foi um ano de queda na sua vacância. Temos o Shopping Penha, também na cidade de São Paulo, quase 30 mil metros quadrados, e o fundo possui 87,6% dele, né? Então aqui temos uma visão do shopping. A gente olhando as vendas, né, 8,5% foi um resultado acima da inflação no período, uma queda de 3% no fluxo de veículos. A inadimplência ela está um pouco mais baixa que 2023 e a vacância também, a vacância perto da casa dos 4%. Temos o West Plaza também em São Paulo, né, então 36.500 metros quadrados, o fundo possui 89% desse shopping, né. As vendas caíram 1,1% e o fluxo de veículo caiu quase 6%. Inadimplência, né, apesar de ser menor que 23, ela subiu um pouco nos últimos meses do ano e a vacância apresentou queda. A vacância estava bem elevada ali, né, perto dos 15%, né, e nesse momento ali ela está em 8,4%. Vamos falar da liquidez do fundo, então, né? Ele tem um volume negociado aí na casa de 73 milhões em dezembro, né? Uma liquidez diária aí da quase 4 milhões por dia. Então é um fundo de bastante liquidez, né? Tem um patamar bem interessante, né? Se a gente olhar a rentabilidade histórica dele, né? É um fundo aí bastante antigo, né? Ele começou lá em 2006, novembro de 2006. Se a gente levantar todo esse histórico, ele ainda assim teve um resultado melhor do que o IFIX no período, né? E com isso aí, né, também superando o CDI nesse período todo. Então, é um fundo que tem um resultado histórico aí bem robusto, né? Ele tem crescido bastante ali ao longo dos últimos anos. Vamos levantar os piores ativos dentro do portfólio. A gente tem o Goiabeiras Shopping, fica em Cuiabá, Mato Grosso, shopping de 26 mil metros quadrados, o fundo possui 54%. Né? Então aqui temos os dados. Apesar de ser um shopping, né, com vacância bastante elevada, né, e inadimplência também em patamar elevado, houve melhora significativa em 2024, né, um crescimento de 15,9% nas vendas e aumento de 7,9% no fluxo de veículos. A inadimplência está na casa de 10%, ainda é um patamar elevado, mas bem menor do que ele vinha praticando em 2023, e a vacância em 19,8%, né? Estava em 28,9% um ano antes. Né? Temos o Suzano Shopping, né? Possui 25 mil metros quadrados, o fundo possui 15%. E aqui temos os dados dele, um crescimento também de 13%, né, de vendas, um crescimento bom de vendas. Houve uma queda de 0,8% no fluxo de veículos. Compensação e inadimplência, né, ela está melhor ali, né, já está um cenário bem melhor. A vacância que apresentou um aumento, ela está com 10,3%, antes era 0,9%. Então é um ativo ali que ao longo do ano de 2024, né, ele perdeu ali
uma área significativa ali e aumentou muito a sua vacância. Vamos para a visão geral do portfólio. Aqui temos todos os shoppings que compõem o portfólio, né? Então aí dá para ter uma visão da vacância de cada um, né? A vacância do portfólio em 4,7%, as vendas, né? Um crescimento de 7,3% e o lucro operacional líquido 4,4%. Aqui temos aí a visão, né? O Jardim Sul 19%, Penha 12%, West Plaza 7%. São as principais posições. A Allos, ela responde aí por 50% como operador dos shoppings do portfólio. Aqui um dado interessante também se conhecer, né? A maior parte dos ativos, né? O HGBS, ele é minoritário no shopping, então ele não possui o controle desses shoppings, né? Então é um ponto a se observar aqui dentro desse portfólio. Temos também uma movimentação recente, né? Aquisição de 25% do shopping Jaraguá Araraquara, né? Então, uma transação de 63 milhões de reais. Então, aqui temos algumas imagens, né? Ele fica no interior de São Paulo, são 21 mil metros quadrados, uma vacância de 5,7%. Vamos falar do patrimônio do fundo, né? Teve a reavaliação no final do ano, né? Grande parte dos ativos tiveram uma redução aí do seu preço, né, em relação à última avaliação, né? Então, lógico, essa avaliação ela leva em conta aí os resultados dos shoppings. A gente vê que, em termos de resultados, né, de maneira geral, não foram tão bons assim, né? Então os ativos foram ajustados os seus preços, né? Baseados nessa situação. O fundo possui um nível de dívida um pouco mais alto, 11,8% do seu patrimônio líquido em dívida. Ele tem ali uma dívida de junho de 2023, uma parte a IPCA mais 8 e outra CDI mais 2,4. Ele contraiu aí em dezembro de 2024 uma dívida na casa aí de 110 milhões, né? Na taxa aí de IPCA mais 8,6 e IPCA mais 5,38, só 10% aí desse valor. E aqui temos o fluxo de amortização, que começa ali em 25, né? Requerendo aí quase 23 milhões de reais, né? E 2026 já pula para quase 30, vai chegar no máximo ali perto de 50 milhões de reais em 2031. Também esse é um dado importante de ir acompanhando a gestão dessa dívida que o fundo vai fazendo, inclusive com essas compras e vendas aí de imóveis e conseguindo aí manter esse patamar de distribuição. Então é um dado que precisa ser acompanhado pelo cotista de HGBS 11. Esse é o gráfico da cota, né? Então, 2020 foi um ano ali que teve uma queda significativa do valor da cota, né? Ele estava negociado aí na casa de 260, caiu aí para menos de R$ 200, né? Inclusive chegando aí em 2021 a menos de 150. Nesse momento ele está em 175 aproximadamente, né? Dividend yield de 11,4, relação preço-valor patrimonial 0,81. E o rendimento mensal médio de 1,68. Aqui temos o pagamento, né? Então tivemos aí meses bastante interessantes aí, principalmente pelos itens não recorrentes, né? Mas um dado interessante a se observar é sempre essa tendência crescente de pagamento aí de proventos. Vamos comparar o HGBS 11 com outros fundos da bolsa, né? Então, em termos de dividend yield, ele tem um patamar interessante, né? A relação preço-valor patrimonial aí também está talvez aí um pouco acima de outros fundos grandes de shopping, né? É um fundo que teve um crescimento muito bom de dividend yield nos últimos anos, né? Ele só perde aí o BPML 11, né? Um patamar bem menor aí de fundo imobiliário, né? Apresentou um crescimento bem mais alto, né? A liquidez é interessante, grande número de cotistas, 2,8 bi de patrimônio e taxa de administração de 0,60 também aí podemos considerar na faixa mais interessante. Quem investiu há 1 ou 2 anos atrás, né? Há um ano pegou aí um valor de cota mais alto e com isso desvalorizou 20%. O investimento até o momento não seria bom, mas quem investiu há 2 anos conseguiu aí um resultado de 25,5%, praticamente estável a cota, mas com boa distribuição de dividendos nesse período.
E vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento no HGBS11. Do lado positivo, a gente tem a queda da vacância do portfólio. Ele mantém uma boa projeção de distribuição de dividendos para os próximos meses, um desempenho histórico acima do IFIX, gestão ativa do portfólio que ajuda a equacionar o pagamento de dívida e distribuição de resultados, dividendos crescentes nos últimos anos. Do lado negativo, a venda por metro quadrado caiu abaixo da inflação. O fundo tem tido resultados não recorrentes, então, se a gente olhar o valor operacional mensal, né, o resultado acaba sendo um pouco menor que a distribuição que ele tem feito. Então, em algum momento que ele não conseguir fazer essas vendas, né, essa realocação de portfólio, pode ter uma queda aí na sua distribuição. Ele é minoritário, a maior parte do portfólio, a queda de valor na avaliação dos ativos, né? Um ponto que chama atenção, a queda não foi tão grande assim, né? Pontualmente um ou outro até foi, mas no portfólio de maneira geral não foi tão grande. E uma dívida relevante, né? E ele tomou mais dívida agora em dezembro de 24 para expandir o seu portfólio, né? Então vale a pena aí acompanhar a gestão dessa dívida e como o fundo vai evoluindo mês a mês com ela. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.